Muito boa tarde para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Chegando no ar mais uma edição do Podcast Executivo, o seu canal de informação, hoje direto da Vega Máquinas e Equipamentos. Hoje o nosso bate-papo vai falar mais sobre máquinas industriais, por isso que a gente traz convidados que entendem, que conhecem do assunto. Recebendo hoje na nossa programação Renzo Rácio, CEO da Vega Máquinas e Equipamentos, para bater esse papo com a gente, para trazer um pouco da experiência. E tudo isso vocês acompanham a partir de agora, no ar, mais uma edição do Podcast Executivo. Obrigado pelo carinho, pela sua companhia. Participe com a gente. Quer entender mais sobre esse mercado? Tem dúvidas? Quer trazer a sua observação? Entra aí no nosso chat, deixa o seu alô e eu já repasso para quem entende do assunto. Muito obrigado pelo carinho e por estarem sempre juntinhos da gente. Muito boa tarde, tudo bem, Renzo? Boa tarde, Luciano, tudo bem? Obrigado por todos, pela participação. Estamos aí para tirar as dúvidas do Luciano. Obrigado aí por estar conosco, para que a gente possa aprender junto um pouco mais sobre esse mercado, falando de máquinas industriais, né, um segmento mais direcionado, e assim a gente vai então usufruir, no bom sentido, um pouquinho a mais da sua experiência, trazendo aí pra gente esse bate-papo. Antes da gente conhecer um pouco mais esse trabalho totalmente diferenciado nesse mercado de máquinas industriais, que é o que a Vega traz, eu queria conhecer um pouquinho da história do Renzo. Como é que o Renzo chega dentro desse mercado? Como tudo foi acontecendo na sua vida, Renzo? Traz pra gente um pouquinho aí da sua caminhada. Bom, Luciano, com 12 anos de idade, meu pai me trouxe para cá. E quando ele me deixou na oficina, na época a loja era bem menor, ele me deixou na oficina e eu fiquei encantado. Depois ele falava para os amigos dele que os meus olhos brilhavam quando eu olhava tudo aquilo. Então, para mim, aquilo, naquela época, era um parque de diversão. E eu me apaixonei, foi um amor à primeira vista. E o meu pai, ele, enquanto esteve aqui com a gente, ele sempre disse que eu gostava mais disso do que ele próprio. Quer dizer, e aí ele, na verdade, transfere para ti todo esse amor, dos olhos brilhando, e faz com que você se apaixone mais ainda. Eu digo que esse negócio é o meu lazer. Eu quando saio de casa de manhã, é como se eu estivesse saindo de férias. Quando eu era menino, com uns 16, 15 anos, eu saía de casa nas férias com uma bola nova dente de leite e um quichute novo que minha mãe me comprava. Quando eu saio de casa para trabalhar, é a mesma coisa. O pessoal, quando a gente cita quichute, muita gente, né? Quem é da mais antiga sabe, e as pessoas brigavam para ter um quichute que era sensacional, parecia aquelas chuteiras, e o pessoal era apaixonado. E de repente começa a mudar, né, toda essa sua visão, e você crescendo, aprendendo muito mais sobre esse mercado, se apaixonando. E quando se faz o que se ama, o que é para você? Quando você fala, quando a gente faz o que ama, praticamente a gente nem trabalha, a gente realmente faz a nossa diferença, colocando ali nas máquinas, no trabalho, no dia a dia, todo o nosso coração. É um pouco disso mesmo? Olha, Luciano, eu acho que uma das receitas para uma vida longa é a gente fazer o que gosta. E tem uma frase que é muito comum, que diz o seguinte: aquele que faz o que gosta, passa a vida sem trabalhar. É óbvio, né? Trabalhando no que gosta, né? A gente dizem que a gente não trabalha, mas é óbvio que a gente faz o que a gente ama. Não são muitos que têm, né, eu diria, esse privilégio, mas faz a diferença. É importante a gente sempre fazer o melhor, não importa onde a gente está, mas tem que fazer a diferença. E fazendo a diferença foi o que a Vega fez quando chegou nesse mercado. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse surgimento da Vega, né? Por que nasce a Vega nesse mercado específico? Bom, a Vega, ela é uma empresa especialista na compra e venda de máquinas usadas. E na época, lá atrás, nós tínhamos uma dificuldade muito grande na reposição das máquinas. Então, um dia, com uns 16 anos de idade, logo no início,
eu falei para o meu pai, eu vou sair por aí, eu vou bater de porta em porta nas indústrias e vou tentar captar máquinas. O meu pai me disse que eu era um louco, que aquilo não ia dar certo. Eu contei a ideia para minha mãe e ela era uma pessoa muito otimista, ela apostou. Então a gente saiu numa tarde para comprar um terno e uma maleta 007. Então, naqueles dias ela me arrumou. Nós tínhamos um problema de preparar o nó da gravata, que eu não sabia nem ela. Mas no primeiro dia que eu saí de casa, às 5h30 da manhã, eu peguei um ônibus da Moca até o Largo do Socorro. De manhã minha roupa estava pronta e a gravata estava preparada com o nozinho. Então, eu logo imaginei que tivesse sido meu pai, e tinha sido ele. Embora ele fosse contra a ideia, ele me ajudou nessa parte de preparar o nó da gravata. E daí eu saí naqueles dias para captar máquinas e na primeira semana eu entrei numa fábrica, fiz uma pergunta ali na recepção, me levaram para um comprador, ele me mostrou um conjunto de máquinas, eu fiz uma proposta, 2 dias depois a proposta foi aceita e mostrei aquilo para o meu pai, ele já sabia que eu saía para fazer essa captação, compramos as máquinas e trouxemos para a loja, deu certo. Depois eu continuei insistindo na ideia e num belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, quando eu já estava encerrando o meu expediente, eu vi uma rua que parecia ser sem saída e ali era o ponto final do ônibus, Socorro Moca. Então eu resolvi seguir mais um pouco, eu ainda tinha 10 minutos, e eu bati numa porta e desceu uma secretária, eu falei que eu estava ali para comprar e vender máquinas usadas, ela trouxe um diretor para conversar comigo, e ele me mostrou uma fábrica inteira e me disse que queria vender aquela fábrica inteira. Então eu cheguei em casa à noite, ansioso, contei para o meu pai, e daí nós voltamos lá no dia seguinte, fizemos uma proposta, a proposta foi aceita, e o tanto de máquinas que a gente comprou naquele negócio não coube na loja que a gente tinha. Então ali foi o começo, ali foi um sucesso de um trabalho persistente, de um trabalho onde eu acreditei, tive apoio e sou muito grato aos meus queridos pais. Qual a idade você tinha, você lembra? Na época eu tinha 16 anos de idade. Era bem jovem e já estava lá com o seu terno, fazendo a diferença, e ali foi o seu primeiro grande negócio? Ali foi o primeiro grande negócio. Eu comecei a trabalhar com meu pai, na verdade, com uns 13 anos de idade, de 12 para 13, e aí fui me desprendendo daquela infância, entrando na adolescência, e com os meus 16 anos eu já fazia bastante coisa para o meu pai, tanto é que eu fui emancipado, fomos no cartório, ele me deu plenos poderes para assinar documentos, cheques, enfim, e eu passei para a parte comercial, e de lá para cá eu divido o meu tempo entre a parte comercial e a administrativa. Na experiência, na prática ali em campo e também agora na área administrativa também. Você consegue conciliar hoje um pouquinho de tudo? Consigo, porque eu tenho uma equipe muito bem treinada, uma equipe boa, uma equipe relativamente grande. A Vega hoje é a empresa do ramo que mais emprega. Eu tenho esse suporte muito interessante, tenho alguns gerentes e eu fico nessa supervisão e na parte administrativa como um todo. Deixa eu te falar, hoje Vega, quantas lojas? Vamos falar de loja física. Ok, nós estamos distribuídos aqui no bairro do Brás em 7 endereços. 7 endereços, loja física. E aí com toda essa tecnologia chegando, também a Vega tem a disponibilidade das lojas online. Temos. Praticamente tudo que a gente tem, hoje nós temos cerca de 10 mil itens em estoque, praticamente todos os itens estão na nossa loja online, onde você, em qualquer parte do Brasil, você entra, clica, se gostar, pede um vídeo, pede imagens e pode comprar. É seguro. Agora, com a tecnologia, quando a gente fala de loja online, muita gente também se atenta, né, no que é mais comum em comprar de uma forma online. Quando fala de máquinas, algo muito mais grandioso, você acha que existe uma certa dificuldade a mais quando a gente fala de loja online?
de máquinas, de equipamentos, muda alguma coisa? Ou no seu modo de ver, estando nesse mercado, o que diria? Muda um pouco, Luciano, porque nós temos aquele cliente ainda que é cético, que ele quer olhar a máquina, ele quer ver a máquina trabalhando. A máquina usada nada mais é do que um veículo usado. Então quem compra gosta de às vezes dar uma volta, gosta de ver, gosta de experimentar. Uma parcela do comprador é assim. Então a gente disponibiliza o máximo que pode online, as imagens, o vídeo, demonstrações das máquinas. E quando o cliente não está satisfeito, nós trazemos o cliente na loja, atendemos o cliente até num domingo, se for preciso. Às vezes ele não tem tempo para sair durante a semana, ele vem de todos os pontos do Brasil. Ele chegando aqui, ele testa a máquina, a gente demonstra e ele bate o martelo. Agora, quando a gente fala de site, navegação, segurança, facilidade em estar lá vendo os produtos, o que tem de máquinas, opções, a navegação é muito fácil, a segurança ela é importante, é fácil estar comprando, é prático, porque tem meios, quando a gente fala de mídia digital, que é mais complexo. Como é que vocês pensaram, quando vocês criaram também a loja online, pensaram nessa flexibilidade, nas pessoas estarem visualizando os itens e tá tendo tudo em detalhe, a descrição, como é que é a máquina, o que ela faz? Bom, não foi fácil, foi uma caminhada. Nós passamos por, pelo menos, que eu me lembro aqui, umas 4 plataformas, desde a mais simples até a atual. E é lógico, as plataformas foram mudando, a tecnologia foi chegando e os custos aumentando, claro, porque quanto mais ferramentas você tem num site, maior é o custo. E hoje nós temos uma plataforma muito completa, que ela nos possibilita muitas ferramentas, que atende perfeitamente o cliente. A navegação é segura, é prática, é muito eficiente e qualquer um entra no site da Vega e compra qualquer produto de qualquer valor e paga entre um Pix, um simples Pix, em até 12 parcelas no cartão de crédito. Ainda tem essa flexibilidade. Tem essa flexibilidade. Atendimento, né? Porque afinal de contas também são 7 lojas físicas. Atendimento é um dos grandes diferenciais que hoje a Vega tem? Sim, nosso atendimento, ele é baseado numa cultura. A gente vem de muito tempo lá atrás, então o meu pai já trabalhava nesse ramo, o meu avô já trabalhava nesse ramo, né? Quando eu cheguei aqui criança, o meu avô ainda frequentava a loja com meu pai, ele não trabalhava mais, mas ele frequentava. Meu avô era italiano, então a gente tem aquele jeito de tratar do cliente, aquela amizade, nós somos todos da Moca, né? Nós nascemos na Moca e moramos aqui até hoje, então é um carinho, é uma amizade que a gente forma com o cliente e a gente acaba passando isso para a nossa equipe, porque o dia a dia, o funcionário vive com a gente sempre coloca um por favor na frente, a gente é sempre muito educado, isso é uma coisa cultural, é uma coisa nossa. E foi passado para todo o nosso time. Renzo Rácio, CEO da Vega Máquinas e Equipamentos. Nosso bate-papo do podcast de hoje é sobre máquinas industriais. Se você tem alguma dúvida, quer fazer um grande negócio e já quer entender melhor sobre máquinas, aproveita o nosso chat, traga a sua pergunta, a sua dúvida e a gente leva para o Renzo, que muito conhece dentro desse mercado. Sintam-se convidados, participe com a gente. Obrigado pela sua companhia. Dando continuidade, então, Renzo, ao nosso bate-papo, você citou a parte de atendimento e equipe, e esse time que está aí na linha de frente, que recebe com muito carinho o pessoal que chega para entender, para ver o que tem, as opções, como é que é essa equipe de linha de frente aí, treinada na experiência para a Vega? Luciano, a nossa equipe, ela é muito bem treinada porque nós temos alguns funcionários muito antigos em cada setor. Então, eles têm aquela vivência, eles têm aquele conhecimento. E os novos que estão entrando, a gente tem um processo de seleção bem seletivo, bem criterioso. Então, cada elemento que chega aqui para nós, ele é muito bem escolhido e ele é muito bem preparado, ele é muito bem treinado. A gente faz questão de preparar esse elemento, seja na área que for, por um bom tempo e depois ele começa a exercer as funções daquela categoria. Então vem dando certo. Nós temos aqui uma equipe muito coesa.
E sempre investindo em treinamento também, em conhecimento aí, devido às inovações, o que vem surgindo dentro desse mercado, vocês também estão sempre antenados, né? Sempre investindo, a gente não mede esforço e não economiza para isso. Muito bom. Um outro ponto que eu acho que era legal destacar dentro desse conceito, que eu trago para ti como pergunta que muita gente trouxe, mas a Vega, fala da estrutura, o que você diz então, Renzo? Luciano, a nossa estrutura, ela é muito preparada para esse segmento, porque o nosso segmento de ativos industriais, hoje em dia a Vega, ela não trabalha só com máquinas, ela trabalha com ativos. Tudo que tem dentro de uma indústria é um ativo, desde um parafuso até um caminhão. Então nós trabalhamos com todos esses itens. E quando nós compramos uma fábrica de porteira fechada, essa hoje é a nossa especialidade, nós trazemos esses itens e distribuímos nos nossos endereços, onde cada um deles é destinado para aquela categoria de itens. Então nós temos uma loja que é praticamente um desmanche de máquinas, onde nós vendemos as peças. Nós temos uma loja onde nós mantemos os nossos mobiliários industriais, que são prateleiras, racks, porta-pallets. Temos uma loja com um pé direito muito alto, com mais de 9 metros de altura, onde ali nós trabalhamos com os guindastes para as máquinas pesadas. Temos uma loja de máquinas intermediárias com até 2.000 quilos, uma loja de apoio e uma loja de varejo, onde nós vendemos os pequenos itens, né, que são as ferramentas, os consumíveis que as máquinas utilizam. A nossa área hoje está por volta de 7.000 metros quadrados ocupados, todos distribuídos e perfazendo, todos juntos, essa quantidade de metros quadrados. Vamos lá, Renzo, ó, máquinas industriais, Vega, o que você traz hoje como grande missão dentro desse mercado? A nossa missão, Luciano, é favorecer aquele que está se desfazendo de uma indústria, porque quem é empresário, tem uma indústria e num dado momento resolve fechar a fábrica, ele tem aquilo às vezes como um problema. Porque dificilmente ele vai encontrar alguém que fica com tudo. A Vega chega lá e resolve o problema desse comprador, desse vendedor. E a Vega hoje tem a missão também de realizar o sonho de quem está começando. Porque aquele particular, aquele desempregado que vai começar um negócio, ele precisa começar por alguma coisa. Ele começa com uma bancada, ele começa com uma morsa, ele começa manualmente a desenvolver uma ideia. E quando ele chega aqui na Vega, ele consegue tudo que ele vai precisar. Desde o item mais barato até a maior máquina, caso ele chegue lá prosperando na vida dele. Engraçado, né? A Vega, ela atua em dois lados, né? De quem está querendo vender e de quem precisa comprar. E auxilia todo mundo. Já aconteceu algum caso, porque vocês acabam adquirindo todas as máquinas de uma determinada empresa que está fechando e tudo mais. De repente, pô, mas todas as máquinas, tem máquinas que é um pouco mais antiga. E nesse caso, será que não fica alguma máquina para trás? Não, a Vega consegue, né, trabalhar com todas essas máquinas também ali vendendo. Como é que funciona isso na prática, Renzo? Luciano, você tocou num ponto importante. Esse é um diferencial da Vega, porque nós aqui, a gente se coloca do lado de quem está vendendo. Porque você imagina, aquele que está vendendo uma indústria, ele tem alguns itens que são comerciais e outros não. Porque são itens que não funcionam mais, são itens ultrapassados, obsoletos. E a maioria, te diria que 99,9% da nossa concorrência, quando chega lá, quer comprar só aquilo que é interessante, deixando aquilo que não é para quem está vendendo. A gente costuma falar filé mignon e osso. A Vega não. A Vega, se colocando no lado de quem está vendendo, a Vega resolve o problema desse industrial e traz tudo. E quando isso tudo vem para cá, a gente acaba dando um destino. Por quê? Nós acreditamos, eu costumo dizer que para todo pé existe um sapato. Então, mesmo aquela máquina mais antiga, obsoleta, a gente consegue fazer dela, através de custo, de estado de funcionamento, consegue fazer ainda ela servir para alguma coisa. E outras que não mais, pelo próprio estado de obsolescência e conservação, a gente simplesmente desmancha e coloca as peças nas prateleiras, vende os componentes
e se desfaz da sucata para o sucateiro derreter, colocar no forno e começar tudo de novo. Nada se perde. Nada se perde, tudo se usa. Tudo se usa. Treinando a Mente está com a gente aqui, obrigado pela sua participação. E pergunta aqui, ó, qual a sua sugestão para quem quer empreender e tem medo de arriscar? Pelo que eu ouvi, você sempre foi empreendedor. Na sua opinião, qualquer um pode empreender? Qualquer um pode empreender. E você perguntando isso para mim, Luciano, eu sou um empreendedor nato. Eu fui funcionário do meu pai dos 13 aos 16 anos. Depois eu fui empreendedor. Então eu aposto no empreendedorismo no Brasil, eu sou muito confiante, muito otimista. Eu sou aquele que não liga para a política, eu não ligo para governo. Eu acho que todo governo é bom, desde que a gente faça a nossa parte. E aquele que é empreendedor, que quer sair daquele estado de funcionário e passar para um estado de dono, ele deve começar por algum lugar, ele deve ter uma ideia, deve ter uma vontade, deve ter uma disposição, ele deve ter um prazer de sair da cama, colocar aquilo na cabeça, aquilo em mente, enfrentar o dia. E no final, ele sempre consegue o que ele precisa, o que ele sonha. Você ainda, apesar de ter conquistado já tanta coisa, tem sonhos? Tenho. Nós temos um objetivo, que é juntar todas as nossas lojas num único endereço. Isso vai facilitar muito a vida de quem trabalha aqui dentro e do nosso comprador, da nossa exposição. Então, esse é um sonho que a gente vem perseguindo há um tempinho. A gente vai conseguir. Um outro ponto que eu acho que é bacana, quando a gente fala da Vega, máquinas industriais, abrangência de atendimento. Hoje, qual que é o raio de atendimento da Vega? Quem pode contar com a Vega em termos de localizações? Luciano, a gente vende para o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Qualquer cliente que entrar na nossa loja virtual e clicar, ele vai ser muito bem atendido e ele vai encontrar o que ele precisa. Perfil de clientes. Hoje, quem pode contar com os serviços que a Vega oferece quando se fala em máquinas industriais, equipamentos? Quais são os seus clientes hoje? Perfil do cliente. Luciano, pela nossa variedade de itens, hoje a gente tem mais de 10 mil itens em estoque, a gente pode atender aquele desempregado que quer começar uma oficina mecânica que seja, e a gente atende também aquele mega empresário que busca tecnologia. Temos a solução para os dois. Vamos falar sobre esse mercado? Um pouquinho aí, quando se fala de máquinas industriais, obviamente o mercado mais segmentado, mais direcionado. Na tua experiência, o que você traz, que você observa de quase meio século de experiência, quer dizer, conhece bastante. De uns anos para cá, muita coisa vem mudando. Meio século de experiência, meu Deus do céu, como o tempo passou. É muito tempo, né? O nosso segmento industrial aqui no Brasil, ele ainda é muito forte, promissor. O Brasil investe muito em tecnologia e a nossa fábrica ainda responde por um percentual muito importante do PIB brasileiro. Então a indústria é um segmento que vai de vento em popa. Lógico, no passado tudo era diferente, não só no Brasil, no mundo inteiro. Com exceção da Ásia, que hoje a gente vê o inverso, mas o Brasil, ainda a gente pode apostar muito no nosso país. O que você traz como grandes desafios? O que você encara ainda hoje como grandes desafios na linha de frente da Vega? Nós temos um projeto de importação de máquinas, distribuição de máquinas leves, médias e pesadas, de alguns parceiros asiáticos. Por sinal, dentro de uns dias eu vou fazer uma viagem para a Ásia, vou participar de uma exposição, farei contato com alguns fabricantes, já está tudo pré-determinado, pré-definido. Estou indo com meu filho, que gosta muito do continente. E esse é um desafio nosso, é incrementar um pouco mais o nosso leque de máquinas novas para poder levar muito mais opções para o nosso comprador. O que você considera hoje, falando da Vega, de todo esse trabalho, como grandes diferenciais? O que você destacaria? O nosso diferencial em primeiro lugar, são muitos, mas eu vou citar alguns aqui mais importantes.
O atendimento, que é excepcional, nossa variedade de produtos, nossa flexibilidade. Quando o cliente chega aqui para comprar ou para vender, ele não sai sem resolver o problema dele. A gente faz de tudo para atender o cliente. Se o cliente busca alguma coisa que a gente não tem, a gente vai buscar no mercado para atender o cliente. Se o cliente quer vender alguma coisa que a gente não consegue comprar, a gente vai no mercado procurar alguém que compre dele. Através de uma simples comissão, a gente resolve o problema dos dois lados. E a honestidade. A Vega é uma empresa honestíssima. Isso eu falo com todas as letras. Produtos e serviços, o que a gente pode destacar? Quando a gente ouve falar da Vega, máquinas e equipamentos, o que ela oferece, o que ela traz? Para quem está chegando agora e quer entender mais quem é a Vega e o que ela oferece, o que você destaca, Renzo? Bom, muito bem. Produtos e serviços. Nós somos uma empresa comercial, nós temos máquinas para todas as indústrias. Eu acho que é mais fácil a gente falar das indústrias que a gente não atende do que das indústrias que a gente atende. Corte com formação, usinagem, latoaria, marcenaria, indústria do plástico, indústria da borracha, olha, são muitos itens. E esse é o nosso principal diferencial. Qual foi a outra pergunta mesmo que você fez? Eu me perdi agora nessa resposta. De produtos e serviços. Produtos e serviços. Bom, vamos falar um pouquinho de serviço. As máquinas, o que a gente encontra, o que ela oferece? Muito bom. Os serviços, as máquinas eu acabei de citar, a gente tem máquinas para todos esses segmentos e para mais alguns. Agora, os serviços, a gente coloca em primeiro lugar as nossas intermediações. Porque às vezes o cliente, ele quer vender uma máquina, a revenda não tem condições de absorver porque não tem preço. A gente levando um cliente até esse vendedor, a gente está prestando um serviço de intermediação. Da mesma forma, daquele que quer comprar, a gente faz isso para ele, e da mesma forma, aquele que quer vender, a gente também faz isso. Então, essa é uma prestação de serviço. Se preocupa com os dois lados, definitivamente. A ideia é poder atender o cliente, independente da forma que ele necessite, né? Luciano, a gente tem a seguinte visão aqui. Visão, missão e valores. A gente quer atender o cliente principalmente, primeiramente, esse é o nosso foco. Se isso vai trazer alguma vantagem para nós, ela é uma consequência. O dinheiro que vem depois, a remuneração, é um mero reconhecimento do nosso trabalho. O principal mesmo é atender o cliente. Serafim Fernandes está com a gente, obrigado pela sua participação, um abraço para você, Serafim. Vocês fazem visitas técnicas para saber o que temos que adquirir para uma melhor eficiência na produção? Pergunta ele. Olha, Serafim, eu acabei nem falando sobre isso, são tantas coisas para a gente dizer aqui em tão pouco tempo. Nós fazemos visitas sem compromisso, nós fazemos visitas para aqueles que querem comprar, para dar um auxílio no que ele vai precisar, e fazemos também, principalmente, as visitas no Brasil inteiro, hein? Eu não estou falando visita só aqui na região, para fazer avaliação daquilo que está sendo colocado à venda. Obrigado pela sua pergunta, Serafim. Deixa eu te perguntar uma coisa, Renzo, que é uma questão que o pessoal nos trouxe em relação a produtos e serviços, você citando sobre máquinas, e aí vem máquinas de usinagem, cortes, conformação, e aí o pessoal nos trouxe, e para madeira também tem essa opção? Temos máquina para madeira. A máquina para madeira aqui na Vega é uma história, porque lá no começo, lá atrás, eu fui a favor de trazer máquina para madeira para a loja, o meu pai era contra. E a primeira máquina para madeira que eu comprei foi uma serra de fita numa garagem. Era um quintal, aliás, não era nem uma garagem, era um terreno onde o sujeito guardava um carro, ele tinha uma serra de fita desmontada. Então eu comprei aquela serra de fita, trouxe para a loja, meu pai me chamou de louco, eu trouxe numa Kombi, então montei a serra de fita e vendi a máquina. E daí, apostando nisso, eu comecei a trazer outros itens relacionados a máquinas para madeira, e até hoje a gente trabalha com máquina para madeira, desde um tico-tico comum, uma máquina simplesinha, até uma máquina para madeira de alta tecnologia, uma coladeira de bordo, um centro de usinagem para alta produção na indústria imobiliária. Quer dizer, você já tinha uma visão que ia muito mais além de possibilidades que surgiriam.
Nesse mercado hoje, quando a gente fala da Vega, você citou aí, num geral, mais 10 mil itens, o que normalmente você vê que mais as empresas procuram, buscam? Tem um segmento que é mais forte ou não? Luciano, eu costumo dizer que a gente não pode ser especialista num determinado item. A gente tem que ser especialista em oportunidades. Então, eu enxergo esse ramo da seguinte maneira. Onde eu vejo que existe uma possibilidade para ajudar o cliente, seja numa ponta ou seja na outra, eu aposto. Hoje, uma das máquinas, um dos carros-chefes, a máquina mais procurada no setor, eu vou citar um deles, são vários, mas o torno mecânico é uma máquina muito procurada no setor de usinagem. A prensa é uma máquina muito procurada no setor de corte e conformação. A dobradeira é uma máquina muito procurada também no setor de corte e dobra. Enfim, e cada família dessa tem uma máquina bem procurada. Mas a gente aqui é sempre apostando na variedade. Esse é um dos nossos principais diferenciais. A gente tem até matéria-prima para vender. Até a matéria-prima hoje? Até a matéria-prima. Máquinas, a história na verdade da Vega, ela nasce com máquinas usadas. Hoje, quando a gente fala de Vega, a gente fala de máquinas novas também? Sim, nós temos um conjunto grande de fornecedores de máquinas novas. Alguns são produtores 100% no Brasil, outros trazem algumas máquinas de fora e revendem para nós. Eles são importadores e nós distribuidores. Outros aqui no Brasil ainda trazem componentes de fora e montam máquinas aqui no Brasil e nós compramos para fazer essa distribuição. E agora nós temos esse projeto de partir para outros horizontes, viajar para outros países e trazer nossas próprias máquinas. Quando a gente fala de importação, comercialização, o que você destaca como pontos fortes em relação à Vega na linha de frente? Na parte de importação, eu destaco as máquinas de corte e conformação, de corte e dobra e de usinagem. A comercialização, como é que funciona? Esse entender a necessidade do cliente, você disse que vocês realmente fazem a diferença, vão atrás e buscam a necessidade, entendem o que o cliente precisa para trazer a solução. Como é que é esse cuidado desse time que cuida dessa parte? Muito bem, Luciano. A nossa equipe ela é muito bem treinada, é muito habilidosa, conhece bastante o segmento e conhece a solução para cada problema do cliente. Então, às vezes, o cliente ele traz para nós uma determinada peça e ele quer saber o que produz aquela peça, porque ele é leigo no assunto. Outras vezes ele chama a gente até a fábrica dele e mostra um determinado processo e o que a gente pode fornecer, o que a gente pode indicar para ele resolver e encurtar esse processo, baratear. Porque hoje a concorrência no meio industrial é muito grande. O industrial hoje ele tem que ter tempo. Hoje 1 segundo é contado no custo. Então a gente sempre que possível, dentro do nosso conhecimento, e quando a gente não tem esse conhecimento, a gente busca também o conhecimento do próprio fabricante, que ele é especialista, para levar isso para quem está nos perguntando. Nesse ramo, quando a gente fala do ramo industrial, de máquinas, equipamentos, também existe uma concorrência desleal? Existe, Luciano, existe. Temos alguns concorrentes que, às vezes, até fazem algumas coisas ilícitas, alguns que às vezes não têm tanta ética. Infelizmente, eu acho que isso não é só no ramo de máquinas, né? A gente vive isso em todos os segmentos, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente não consegue melhorar o mundo, né? A gente faz a nossa parte muito bem feita, com muita seriedade e muita honestidade e espera que todos sejam assim um dia, né? A gente está trabalhando sempre para ter um Brasil cada vez melhor. Você comentou da mão de obra, né, em relação à equipe técnica muito experiente, muitos já antigos no mercado. Quando vêm os novos profissionais chegando,
também tem uma necessidade, também tem uma carência em relação à mão de obra especializada hoje, nesse segmento, nessa área industrial de máquinas? Desculpa, você pode me perguntar de novo? Bom, na mão de obra hoje, nesse mercado industrial, também tem carência? Mão de obra especializada. Tá. Temos a carência. Temos alguns cursos profissionalizantes no Brasil que contribuem muito para essa carência. O Senai é um deles, né? Talvez o maior curso profissionalizante, onde os meninos que entram lá são muito treinados, né? Hoje a gente vive uma tecnologia muito forte, uma evolução muito veloz. Então as máquinas, quando chegam aqui, elas requerem profissionais à altura. E para isso eles estão sendo cada vez mais treinados para atender essa demanda. A gente que anda por aí nas indústrias, a gente vê a necessidade, às vezes. Também a gente vê não só a necessidade de profissionais para trabalhar com máquinas de alta tecnologia, mas a gente vê também a necessidade de profissionais para trabalhar na velha tecnologia. Porque algumas máquinas aqui no Brasil, elas são antigas, porém produtivas. Eu vou citar uma máquina, para quem está me assistindo e conhece o segmento, o torno multifuso, que é uma máquina que ainda produz muito, mas é uma máquina de 50 anos atrás. E infelizmente, esse é um problema hoje no nosso ramo. O profissional desse torno multifuso, ele está desaparecendo, porque ele está se aposentando, ele está morrendo. E outros profissionais, para atender essa demanda, eles não vêm surgindo, porque eles não têm mais treinamento para esse tipo de máquina, porque quem treina já está indo embora. E para se treinar o profissional na demanda da alta tecnologia, está mais fácil do que aquele para antigo. Então, a gente corre o risco de ver algumas máquinas hoje muito produtivas caírem em desuso por falta de mão de obra. Eu não vejo como solucionar isso a médio prazo. Um outro ponto que eu queria que você destacasse, falando da Vega, em relação ao grande desafio da pandemia. Como é que foi esse período para vocês? Olha, a pandemia foi uma lição de vida. Eu fugi à regra, totalmente. Eu burlei a regra. Quando veio aquela época feia mesmo, de fechar absolutamente tudo, eu não fiquei um dia em casa. Eu saí para trabalhar porque eu tinha compromisso, eu tinha responsabilidade. E naquele primeiro mês de pandemia séria, que a gente teve em março, se não me engano, ou abril, que foi um blackout geral, eu saí para fazer as minhas visitas, eu fiz os meus contatos e eu consegui superar as dificuldades com um time muito reduzido, trabalhando de porta fechada, mas trabalhando no telefone. Então eu às vezes falava, eu conversei com um cliente meu que é riquíssimo, tem uma indústria muito grande, ele disse que estava morrendo de fome, mas eu não me intimidei com isso, eu fui buscando outras saídas porque a gente tinha compromisso. Acho que a grande maioria do brasileiro passou por isso, seja ele pequeno, grande, em todas as proporções. Então, naquele mesmo mês, ali foi uma lição. Nós conseguimos vender algumas máquinas, encontramos alguém que estava comprando, encontramos alguém que em meio àquela pandemia, acreditou e investiu, vendemos, passamos aquele momento. Depois no mês seguinte já foi um pouco melhor e no outro foi melhorando. Resumindo, eu posso dizer hoje que nós não tivemos problemas com a pandemia. Sobre tecnologia, parceria com o segmento industrial, o que você destacaria? São grandes aliados? Muitas mudanças surgiram? O que você espera desse mercado com esse crescimento absurdo da tecnologia? Eu não posso reclamar, Luciano, dos nossos parceiros, os nossos fornecedores, seja do Brasil, seja onde fora, eles, à medida que a tecnologia vem chegando, eles vêm apostando também no conhecimento, eles vêm apostando no treinamento, eles passam isso para a gente, eles nos atendem muito bem. Nesse ponto a gente está muito bem servido. Falando e destacando sobre acessórios,
acessórios, componentes, também são produtos que vocês trabalham, que existe como disponibilidade aqui também na Vega. O que você citaria, destacaria? Muito bom, muito bom. Você tocou num ponto importante. O acessório e o componente da máquina, ele é aquilo que está ao redor dela, é aquela periferia que é muito importante para a máquina. Então a nossa concorrência, ela não se preocupa com isso, porque esse tipo de acessório e componente, ele tem um valor agregado muito baixo. A nossa concorrência, ela quer aquilo que tem valor alto, que dá um recurso bom, que dá um faturamento expressivo. Mas nós não. Nós aqui na Vega, nós apostamos nisso porque é uma necessidade do cliente. E esse pequeno componente, esse pequeno acessório, ele embora tenha um valor pequeno, no final do mês, aquela somatória, aquilo traz um certo volume, chega a ser expressivo. Para nós aqui, que temos uma variedade muito grande desse tipo de peça. E eu acredito, Luciano, na seguinte teoria. O cliente hoje que vem buscar aqui dentro da Vega uma broca de 5 milímetros de espessura, um item qualquer que custa R$1, amanhã ele vai ser comprador de uma máquina grande. A gente tem que apostar no sonho desse comprador. Então, a gente tem muitas histórias daquele que entrou aqui comprando um componente, um acessório, depois virou um grande industrial e virou um grande parceiro nosso. Eu acho que essa sua observação é muito pertinente, de repente até como uma dica de um grande profissional, de muitos que não têm esse olhar. E que quando a pessoa percebe, eu só estou vendo, só estou consultando, ou fazendo uma cotação, a pessoa já descarta, né? Ou então, não dá mais aquela importância. A gente ouve muito isso dentro desse mercado também. Você citou bem, como também. Um grande profissional, o que você deixaria também como uma grande dica? Bom, o também é bem colocado, porque isso que a gente vê não é só no ramo de máquinas, é em todo segmento, infelizmente. Muito, né? Eu deixo como lição que o comerciante, ele tem que dar atenção para todo comprador, para toda consulta, de qualquer item, de qualquer tamanho, em qualquer estado. O que quer que seja, a atenção tem que ser a mesma. Para o pequeno item, para o grande item. Podcast Executivo hoje falando sobre máquinas industriais e equipamentos, batendo papo com quem conhece do assunto, trazendo um pouco da experiência de quase 50 anos na área, Renzo Rácio, CEO da Vega, e trazendo um pouco dessa experiência sendo compartilhada juntinho com vocês. Obrigado pela companhia. Se vocês tiverem alguma dúvida e quer justamente trazer para que a gente possa passar para o Renzo, aproveita esse bate-papo, essa consultoria que ele nos traz com toda a sua experiência. Obrigado sempre pela companhia de vocês. Dando continuidade, um outro ponto forte eu acho que é a destacar, falando da Vega, prazos de entrega, como é que funciona essa coisa da compra da máquina, do deslocamento, do enviar. Quem é que se preocupa com isso? Isso fica a critério do cliente. Olha, eu preciso dessa máquina até quando vocês conseguem me entregar ela. Como é que funciona falando de prazos de entrega, hein, Renzo? Luciano, muito bem colocada a sua observação. Esse é um detalhe importante. Às vezes o cliente aqui no Brasil, ele não faz uma programação para comprar uma máquina com tempo. Ele precisa da máquina de uma hora para outra, porque entra um serviço, ele se vê em meio àquela necessidade, ele está com material no chão para usinar, então ele sai atrás da máquina. A gente entendendo isso, a gente acelera o processo de venda e de entrega do cliente. E os meios de entrega, eles são variados. Às vezes o cliente compra um item qualquer, coloca debaixo do braço e sai. Outros colocam na caminhonete e vão embora. Outros colocam no seu próprio caminhão. E outros precisam de um apoio para a contratação de uma transportadora. A gente faz tudo isso para o cliente, a gente resolve o problema dele, desde a hora que ele entra aqui na Vega até a hora que ele chega na casa dele. Um outro detalhe que é legal é o Nicodemo que nos traz, obrigado pela sua participação. Com esse avanço da tecnologia, você acha que o mercado de máquinas usadas pode passar por alguma dificuldade? Essa é a primeira questão. A outra questão que eu aproveito e trago também, complementando do que ele nos traz. Como você acha que o mercado responde ao seu modelo de negócio? Qual é o nome do... Nicodemo. Nicodemo. Você pode repetir a pergunta? Vamos lá, eu vou na primeira. Como esse avanço da tecnologia
Você acha que o mercado de máquinas usadas pode passar por alguma dificuldade? Bom, o avanço da tecnologia, ele não traz, ao meu ver, ele não traz dificuldade. Ele é a solução para a produção. Agora, para aquele industrial que tem uma máquina obsoleta, ele é uma alavanca para fazer com que esse profissional saia da zona de conforto e parta para uma máquina mais produtiva. Nicodemo continua. Como você acha que o mercado responde ao seu modelo de negócio? Olha, Nicodemo, eu acho que responde muito bem, porque a Vega é uma empresa que sempre esteve em ascensão. A gente nunca encontrou muita dificuldade para crescer, para conquistar clientes. O nosso modelo, ele é bem aceito, pelo menos a meu ver, né? Porque a Vega é uma empresa muito próspera no que faz. Então, eu não tenho dúvida de que o nosso modelo é um dos modelos, se não for o mais, é um dos modelos mais adequados. Quantos anos a Vega já, Renzo? 40 anos. Quase meio século também, já de experiência, né? E de trabalho voltado a máquinas e equipamentos, né? No ramo industrial. Agora, eu te trago uma outra questão. A gente estava falando justamente do prazo de entrega, um ponto muito importante, e aí de poder levar exatamente para os clientes, atendendo em relação à locomoção. Agora, um outro ponto que o pessoal pergunta muito, que eu acho que é legal você também trazer, Renzo, sobre a Vega, é garantia. E quando a gente fala de máquinas, e são maquinários muito grandes, muitas das vezes, a garantia, como é que funciona nesse negócio? Aqui não é nosso. A gente não pode responder por aquilo que a gente não tem, quando a gente faz uma intermediação. A gente também não pode dar garantia numa máquina usada, que chega aqui na loja, num estado de conservação precário, ou numa máquina incompleta. Por outro lado, a gente dá uma garantia naquilo que a gente reforma. Algumas máquinas aqui a gente desmonta, faz peça, revisa, agrega componentes, e nesse tipo de máquina a gente dá garantia. Mas o principal disso tudo, Luciano, é que a gente coloca isso muito às claras para o comprador. Esse é um diferencial da Vega, são tantos que eu nem me lembro de todos, mas esse é um deles. Então, quando o cliente chega aqui na loja, a gente liga a máquina para ele, a gente demonstra a máquina e a gente mostra para ele. Até com carga, se o cliente quiser colocar uma peça, usinar, cortar, dobrar, para ele entender o que ele está comprando. E olha, tem mais uma coisa, até onde vai a nossa honestidade e o nosso jeito de se pôr do lado de lá. Mesmo não tendo garantia, mesmo a gente não assumindo nenhum tipo de suporte posterior, se o cliente compra alguma coisa aqui, leve e não funciona, a gente não se nega a dar um apoio para o cliente. Toda a transparência é importante, principalmente na hora de atender os clientes. Principalmente a transparência, a honestidade e essa capacidade de se colocar do lado de lá. Perspectivas. Quando a gente fala de perspectivas, Vega, agora, segundo semestre, já 2024 está quase aí. O que você traz aí de grandes perspectivas, fora aquela que você citou aí de poder unificar tudo numa única loja? E olha que hoje são 7 lojas, imagina para unificar isso numa única loja. Bom, eu acho que eu sou o cara mais otimista do nosso segmento, do nosso ramo. Eu sempre acredito, eu sempre aposto, eu sempre levanto de manhã acreditando que naquele dia eu vou vender muito, que naquele dia eu vou comprar muito, que naquele dia eu vou realizar um monte de sonho, que naquele dia eu vou resolver um monte de problema. Então, a minha perspectiva, eu sou suspeito, ela é sempre boa. Diariamente, tem muita saída e entrada de máquinas, é muito rotativo o negócio? Luciano, o nosso mercado, o nosso faturamento, ele é incerto, ele não tem uma constância. Porque isso daqui não funciona como uma padaria, que a gente tem uma carteira de clientes ao redor que vai todo dia lá comprar pãozinho. Então, nós temos uma variação muito grande no faturamento. Então, tem determinados dias, por exemplo, que a gente chega a vender 15 máquinas, no outro dia a gente vende 5. Tem um dia que a gente vende 4 máquinas com valor expressivo, tem outros dias que a gente vende 20 máquinas
15 delas com valor baixo e 5 com valores expressivos. Então é assim, a gente sempre sai de manhã de casa, não só eu, mas todo o nosso time, com a intenção de fazer o melhor. E o que vier na sequência é bem-vindo. Tudo é muito relativo. Agora, o otimismo é sempre importante. O otimismo e o trabalho, né, em si. Aquele amor pelo que faz é um dos pilares do nosso negócio. Dica para o pessoal que está acompanhando a gente, muita gente está buscando máquinas industriais, dependente do modelo, da função que necessita e de repente alguns até já passaram por não tão boas experiências, para que não entrem em furada. Você como um grande profissional da área e está como CEO da Vega Máquinas e Equipamentos Industriais, você traria aí como uma grande observação para o pessoal que nos acompanha, para se atentar a quê antes de comprar, de adquirir uma máquina? Bom, eu diria que para aquele que está comprando uma máquina hoje usada no mercado, tem que tomar cuidado, principalmente com a internet, não se render às facilidades do meio digital. Então tem que ter esse cuidado de examinar a máquina, seja por vídeo, seja por filme, seja presencial, saber de quem está comprando, pesquisar o CNPJ de quem está vendendo para ele. Ponto. Esse é para quem está comprando. Para aquele que está vendendo também tem que ter cuidado para saber se vai receber por aquilo que está entregando, porque a gente ainda vê muito disso. Eu costumo ver muito vendedor que está se desfazendo de indústria, vender uma fábrica e não receber por aquilo. Renzo, o que você traz dentro desse nosso bate-papo, de repente, que a gente não destacou até agora? Alguma observação, algum comentário que a gente não trouxe, que você gostaria de não deixar de fora? Bom, eu diria que um comentário muito simples, muito prático. Você aí que vai comprar ou vender uma máquina, não deixa de consultar a Vega. Faz uma consulta sem compromisso, conversa sobre aquilo que você precisa, seja o que for, dentro de uma indústria. E você que está vendendo, também conversa um pouquinho com a gente, não vai custar muita coisa, não vai custar nada, uma mensagem, uma ligação. A gente vai, pelo menos, a gente pode não fazer negócio com você, mas a gente vai te ajudar, vai te mostrar um caminho. Se um comprador ou um vendedor de uma máquina te encontra e fala, você que é o CEO da Vega, eu estava acompanhando, eu fiz umas cotações, se eu te perguntasse agora por que a Vega, o que você me responderia? O que você responderia, Renzo? Responderia que aqui na Vega você encontra tudo o que você precisa pelo melhor custo-benefício. Nosso bate-papo de hoje no podcast executivo foi com Renzo Racio, CEO da Vega Máquinas e Equipamentos, falando um pouquinho sobre esse mercado industrial bem direcionado, grande. É um mercado que fatura muito no Brasil hoje? Fatura, porque as nossas máquinas hoje elas agregam muita tecnologia. Nós temos máquinas com valores muitíssimo expressivos. A indústria nacional ainda responde por uma boa parte do nosso PIB, do PIB brasileiro. Então eu não sei te dizer isso em números, sim, mas eu sei que é um volume muito grande. Se pudesse deixar aqui uma mensagem, um abraço, o que você diria, para quem você diria? Sinta-se à vontade. Bom, eu diria para você que quer começar um negócio, para acreditar, para apostar no nosso país, para apostar no seu sonho, na sua determinação. E não liga muito para a política, porque olha, eu vou te falar uma coisa, eu estou nesse segmento há mais de, vamos dizer, 50 anos, né, desde que eu comecei, quando criança, e entra governo, sai governo, é um e outro, o pessoal reclama de um, reclama de outro, deixa de fazer as coisas por causa de governo. O Brasil não para, o Brasil sempre cresce, um pouco menos, um pouco mais, mas a gente nunca para de avançar. Então, acredita nisso, acredita na tua ideia, acredita no teu potencial, no teu sonho e não deixa de consultar a Vega. Essa é a mensagem de Renzo Racio, CEO da Vega Máquinas e Equipamentos. Deixo as portas abertas em nome do canal Podcast Executivo. Vocês precisarem dentro desse mercado trazer como observação, como dica, como informação, sinta-se
à vontade. E aproveito e parabenizo não só a você, mas toda a equipe, toda a família Vega, esse trabalho realmente magnífico dentro desse mercado direcionado. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, Luciano e equipe, pela participação, pela oportunidade, acima de tudo, né, principalmente, e pela participação de todos que estão nos assistindo. Espero ter sido útil em algumas dúvidas e estou à disposição para ajudá-los no que for preciso. E até a próxima. Parabéns, sucesso para todos. Obrigado, grande abraço. Gente, muito obrigado aí pela companhia de vocês sempre nas nossas edições. Espero vocês na próxima programação do Podcast Executivo. Um grande abraço e meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.